Vamos lá para o Goiás, lá para a Serrinha, né, no CT do Parque Anguera, melhor dizendo. O Conselho de Administração do Goiás fala nesse momento, desde as 14h, ainda está rolando a entrevista coletiva. Vamos lá, com imagens e áudio para você. Não precisa dar a menor satisfação para o CA. Simplesmente ele comunica o diretor executivo e contrata. Ou seja, para o CA só chegam os casos que o valor mensal excede aquele tanto e contratos que excedam a 1 ano, certo? Então, as nossas decisões, o Jorge falou, nós já decidimos contratação sábado, 11 da noite, domingo, tá? Então, ela é muito rápida, porque ela é feita até no WhatsApp, a gente faz essa aprovação. Então, não é a questão de vida fácil ou não, existem as travas. Então, ele só recorre ao CA quando excede isso daí. Doutor. Só complementando, quando você pergunta se o Michel vai ter vida fácil ou vida difícil, antes do Michel ou o Daniel Paulista, ou qualquer outro treinador ou diretor de futebol que o Goiás contratou, eles já, antes de assinarem o contrato, já foi passado para eles quais são os limites e quais são os objetivos que eles têm que entregar. Então é isso. Obrigado, doutor. Haroldo, boa tarde. Sou Alexandre, do Jornal Popular. Vou voltar na questão do orçamento. Você falou que é uma questão de assunto restrito, mas na transparência do Goiás vocês divulgam alguns dados, alguns números que contam um pouco sobre a questão do orçamento do financeiro do Goiás, que já foi. Falando de 2026, eu lembro que esse ano, eu sei que esse ano, em março, teve a questão do pagamento da última parcela da venda dos 20% da LFU, que levou lá o dinheiro para a Caixa para 60 milhões, se eu não me engano, 60 milhões 301. E ao longo dos outros demonstrativos, esse valor sempre foi diminuindo, obviamente, né, com as despesas e tal. Queria saber se para 2026 vocês trabalham para ter um dinheiro em caixa nesse sentido, nesse valor parecido, 60 milhões por ano ali para trabalhar e deduzindo todo ano, vocês trabalham com essa média. E aproveitando isso também, nesse mesmo demonstrativo que vocês divulgam as receitas, as despesas, né? E lá mostra todo mês lá o custo com o departamento de futebol profissional, que engloba tudo, né? Não só salário de jogador. E fazendo uma média por ano, deu 7,5 milhões nesse ano, pegando todos aqueles dados que mostram lá. Vocês trabalham para 2026 de ter algo nesse sentido também, ou vocês pretendem reduzir esse tipo de custo com o departamento de futebol? Obrigado, Alexandre. Vamos lá. Sobre o orçamento, né? Você está falando do que foi. Do que foi está no portal da transparência tudo, né? Do que nós temos de projeção para o ano que vem, baseado nos 2 últimos anos aí que você citou. Pode ter certeza que a gente está trabalhando, né, Léo? Muito para chegar próximo disso. Não temos a garantia que chega. Dentro disso, a realidade, como o doutor Marcos Sulis citou agora há pouco, cito novamente, doutor. Readequações já foram feitas e serão ainda vai muito que se fazer, certo? Não queremos e não podemos perder qualidade esportiva para disputar o nosso grande objetivo em 2026. Mas essas readaptações e readequações, né, até salariais, pode ter certeza, orçamento menor, despesa tem que ser menor, né, sem perder o potencial esportivo que temos que ter para atingir o objetivo, certo? E o orçamento nós vamos lutar para ser o maior possível e chegar muito próximo de um número desse que você falou, por exemplo. Muito bem, só um trechinho mesmo, né? Só um trechinho daqui a pouco. Toda a entrevista coletiva, repito, começou às 14h, lá no Goiás. Ela vai estar à disposição para você no YouTube Rádio Band News Goiânia, então não perca, viu? Daqui a pouquinho, assim que for finalizada a entrevista coletiva, você já vai ter aí todos os detalhes. Meninos, atenção, coloca outro tema do Goiás aqui na tela, para a gente falar aqui sobre a equipe esmeraldina, do ponto de vista das contratações, né? Muita coisa aí borbulhando, muita coisa aí pipocando. Nomes que interessam ao Goiás, reforçam o time? Quais nomes que surgiram nessas últimas horas? Por exemplo, o nome do Lourenço. Põe na tela do canal do YouTube aí o que o Lourenço fez nessa temporada agora de 2025. E eu, inclusive, tenho os dados do salário do Lourenço. Tem uma fonte boa lá, ligada ao staff do jogador, que me revelou até qual seria a proposta financeira de salário para o Lourenço. Tá aí na tela do YouTube, ele fez 54 partidas na temporada, 3 gols marcados.
Na Série A ele fez 33 jogos, jogou quase 1.500 minutos, 2 gols e uma assistência. Outro jogador também que foi colocado aí na pauta de interesse do Goiás. Leandro Vilela, volante, fez uma operação de LCA no mês de setembro, mas já está à disposição, né? Inclusive ontem colocou o Paysandu na justiça, pedindo 4 milhões de reais. Não, mas ele fez uma LCA em setembro? Sim, em setembro. Ligamento cruzado anterior? Sim. Então ele não tem condições de jogar, é o mesmo que fez o Wellington Rato. Tem mais tempo? Ah, ele vai muito mais tempo, ué. Se ele então... fez uma LCA em setembro, então estamos falando outubro, novembro, dezembro, 3 meses, LCA é pra 8, de 6, né? 10 meses, a partir de... Demorada, né? É, bem mais demorada. 40 jogos na temporada, marcou 2 gols pela Série B, foram 19 partidas, 2 gols marcados. Ele jogou na temporada quase 3.200 minutos. São jogadores aí que estão pipocando, né, com provável interesse da equipe esmeraldina. Tem também o Nicolas, lateral, jogador que passou aqui pelo Atlético. Jogou também no Atlético Paranaense. Outro jogador, Yuri Castilho, tem os dados dele também, põe na tela. Jogador que fez nessa temporada pela Série B 27 partidas, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, pelo Mirassol, foram 9 partidas e 1 gol marcado. No total são 49 partidas e 9 gols. Ô Jean Lopes, são nomes interessantes para uma Série B? Lembrando que, né, o próprio Guidão falou aí nessa pergunta que a gente colocou ao vivo aqui, que receita menor, orçamento menor, gasto menor, folha salarial menor, né? Dentro da nova realidade financeira do Goiás, são nomes que interessam? São nomes que ajudam em uma Série B de Campeonato Brasileiro, Campeonato Goiano e Copa do Brasil, Jean Lopes? 12h45. Thiago, são jogadores para compor elenco. Eu não vejo que nenhum deles que vai se tornar uma grande contratação, vai chegar e vai mudar o ânimo da torcida esmeraldina. Lourenço compõe elenco? Lourenço? A meu ver sim. Nossa, Jean. Jogador... Pelo amor de Deus. Eu acho assim, ou você traz um jogador para chegar e fazer diferença, ou então você deixa os meninos jogarem, quem tá aí jogar. Não adianta ficar contratando quantidade, Thiago, contratando jogadores iguais aos que já estavam aqui e não deram certo. Tem que trazer jogador diferente. O Bosquila, que foi citado, não agora, mas foi citado antes. Tá fechado com Fortaleza. Sim. Tá fechado com Fortaleza. Pois é, esse sim seria uma grande contratação. A mesma posição que eu tenho para Atlético e Vila Nova, eu tenho para o Goiás. Ou traz jogador para fazer diferença, ou não traz. Eu continuo batendo na tecla. É qualidade e não quantidade. 47 agora, no Casarão Goiano tem passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho Comboios e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. BR 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango só se for Super Frango. Shopping do Escritório Móvel na sua medida. E Vedacil, seu distribuidor Gates, Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Tim, respeito demais da conta a opinião do Jean. Mas o Lourenço, pra mim, é um jogador acima da média em Série B, cara. Ele ajudou demais o Vila Nova. Põe todo mundo na tela do YouTube pra mim, por gentileza. Isso, Giovana, ficou bacana agora. Então, assim, é um cara que jogou 33 partidas como titular pela Série A. Pela Série A, um cara que despertou interesse aí de 6 equipes da Série B. 6 equipes da Série B tentaram a contratação do Lourenço, inclusive o Sport. O Sport. Rapaz do céu, o Lourenço pra mim é grande contratação em Série B. Você pensa diferente? Sport não é referência pra nada, não. Sport tá quebrado. Tudo bem. Você tá criticando um jogador, Jean, que foi titular do Ceará. Eu penso não tô criticando, é um jogador que tá em baixa na carreira. Baixa onde, Jean? Onde que ele tá em baixa? O cara fez 33 jogos na Série A. Por que ele tá em baixa? Me explica essa lógica só times da Série B que querem ele. Meu amigo, mas é sério, o Goiás não joga Libertadores da América não, Jean. É Série B mesmo, hein? O Goiás joga a Série B, ué. Se fosse na Série A, não estaria falando aqui que o Lourenço é uma grande contratação. Então, agora em Série B, Lucas Rodrigues, é jogador, não dá conta de jogar. É jogador de... que Lucas Rodrigues? Ô, Jean, pelo amor de Deus, cara. Você tá louco com base aí. Você falaram aqui do Lucas Rodrigues em detrimento do Lourenço. Aí não, bicho. Aí Thiago, aí não. Jogador não, aí não. É medíocre demais. Aí não. Pelo amor de Deus. Vou trazer jogador bom, deixa quem tá aí. Bom é o Lucas Rodrigues, né? Me permite. Bom é o Lucas Rodrigues da base. Pelo amor de Deus, Jean. Você me permite. Não. Pra mim, aí eu desanimo de Goiás viver tem aqui. garotos que são promissores, mas não se compara pra mim com as contratações. Com pelo essas amor de possíveis Deus. contratações. Pra mim, dos 4 aí que você falou, do Lourenço, o Nicolas, o Yuri Castilho,
Castilho e o Leandro Vilela, para mim só o Leandro Vilela. Tem que ver essa questão da lesão dele, para mim esse não chega com status de titular. Para mim os outros todos titulares. Lourenço titular, Nicolas titular, Castilho titular no ataque do Goiás. Para mim são jogadores para a Série B, são ótimas contratações. Pode não dar certo? Pode. O Goiás já fez várias contratações de jogadores que eu cheguei aqui e elogiei, via como uma grande contratação, acabaram que não deram certo. Mas para mim o Lourenço é titular absoluto no meio campo do Goiás hoje. É um jogador que estava na Série A, 33 jogos na Série A, defendendo o Ceará, 2 temporadas lá com a equipe do Ceará, da maior parte dela sendo titular absoluto. Então o Lourenço para mim chega titular absoluto ali no meio campo do Goiás. O Nicolas para mim na lateral esquerda é um jogador que eu gosto muito, uma posição que é muito carente hoje. Para mim o Nicolas é bom jogador, muito melhor do que os que passaram aqui no Goiás nessas últimas temporadas. E o Castilho também, o Yuri Castilho para mim é um atacante com velocidade, um atacante que faltou pro Goiás nessa temporada. Aí eu só coloco essa situação do Leandro Vilela. Para mim o Leandro Vilela não mostrou, pelo menos quando eu vi ele jogando pelo Paysandu, essa qualidade para chegar já com esse status de titular. Debate das feras até às 3 da tarde, oferecimento das maiores marcas goianas. Gente, corte de frango, linguiças recheadas em parados produzidos sem óleo e muito mais. Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango só se for Super Frango. Natal de ofertas Nisa Multimarcas. A Nisa está separando um lote de carros com 1 ano de garantia e juro de 0,99%. Entrada em 18 vezes no cartão e carros com até R$15 mil abaixo da tabela FIPE. Nisa Multimarcas, da Avenida Rio Verde, Avenida Independência. Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. E Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. 629-8323-8200. Like Imóveis, realizando sonhos. Ô Nivaldo, Lourenço, cara, não é uma grande contratação para a Série B, não? E os outros nomes citados aí pelo Goiás são nomes dentro de uma realidade financeira. E aí o Guidão fala, eu bato muito nessa questão. O Guidão promete, né? A gente não sabe se a promessa será cumprida. O Guidão fala de uma lógica difícil no futebol, que é a redução de custos e a manutenção da qualidade. Quando você reduz custos, você reduz a qualidade. Teoricamente. Da readequação, né? Mas você viu o que ele falou? Sim. A gente tem que pagar menos, mas manter o potencial esportivo, né? O Goiás vai dar conta disso, Nivaldo? Mas se manter a qualidade do que foi esse ano, é desgraçou. Daí lascou, né? Não. Aí é mais um ano sem campeonato goiano. Aí lascou. Na Série B de novo. Tem que fazer o inverso. No caso do Goiás, ele tem que diminuir custo e melhorar a qualidade. Ele tem que fazer essa mágica aí. Eu não vi o Michel Alves no trem. Apareceu, não? Começou às 2 da tarde, ele foi apresentado, o Daniel Paulista também, depois só o CA ficou para entrevista coletiva. Tá. Nossa, aquele menino lá do Popular fez uma pergunta longa demais, né? Quem é? O Barbudinho lá? É o Alexandre, mas foi uma pergunta interessante, né? Do ponto de vista financeiro. Porque é a pergunta que eu pedi. Super embasada, você viu? Trouxe dados. É uma pergunta que eu pedi para que fosse feita. Vocês vão fazer essa pergunta aí e tal. É assim mesmo. E outra coisa, embasado. Você vê que o profissional se preparou para a pergunta, né? Boa pergunta dele, Alexandre Ferrari. Bom profissional. O que você perguntou? Sobre o Lourenço, os nomes que estão aparecendo aí, se são nomes de Série B. Eu tô trabalhando tanto que eu tô mocho cansado. eu não tinha essa informação que vocês trouxeram sobre o Leandro, certo? Leandro? Vilela. Leandro Vilela, volante. Paysandu. Eu não tinha essa informação, não é sobre questão de justiça, não, porque tá todo mundo entrando na justiça contra o Paysandu. Então, esse aí eu descartaria. Os outros todos eu traria. Eu discordo do Santa Claus quando ele fala que o Lourenço iria para compor elenco. Ele compor elenco como titular, pelo amor de Deus. Véio. O cara de 38 jogos, ele jogou 33 numa Série A. É verdade, caiu, né? Mas o Ceará caiu na última rodada. É uma coisa incrível, né, bicho? O time fica 37 rodadas fora da zona do rebaixamento e entra na última. O Lourenço fez um grande campeonato. Eu até nem sei por que não tem time de Série A, como um Atlético Paranaense, um Curitiba, que essas equipes não foram atrás dele. Só uma foi, a Chapecoense. Só que a Chapecoense, Nivaldo, isso aqui é informação. A Chapecoense, ela tá fazendo uma folha salarial para campeonato estadual e eu acho que é errado, porque o brasileiro já começa no final de janeiro. Na casa de 180, ou seja, o Lourenço estaria fora. O teto. Ele vem pro Goiás, isso aqui é informação, Nivaldo, a pessoa que me passou... É de dentro da casa do Lourenço. R$200 mil. 200 mil. É 190 mil salário mais a moradia.
Pois é, mas a Chapecoense vai fazer planejamento para o campeonato catarinense e campeonato brasileiro, eles começam quase ao mesmo tempo. Então, e eles estão com a folha de 180 mil lá, é o teto que eles estão gastando nesse momento. Eles vão fazer com sub-20 então, né? Porque folha de 180. Não, tanto que eles estão contratando. É o teto salarial. É o teto. Eles estão fazendo agora, até o momento, só contratações do futebol catarinense praticamente, só jogadores de Série B. É só jogadores de Série B. Chapecoense é uma candidatíssima a voltar. Um elenco de 30 mil, um elenco vamos supor, de 30 jogadores, um teto de 180. 180 é o máximo que eles vão pagar. É. A Série A 6 é mil. baixo. Não, mas 70 é errado, gente. Não é possível. Aí. Não, comandante, 180 para cada jogador. É a média. É o teto, é igual o Goiás. O Goiás tem um teto, salarial ok? que ele tá O falando. teto do Goiás é o teto do Tadeu, é 200 mil de teto. 20 mil? É, não fecharam não. O Lourenço teve toma interesse banho na também. soda. O Lourenço não, gente. A Chapecoense teve interesse no Lourenço, mas não fechou não. Não fechou. Eu nunca vi isso na minha vida. Por causa de 20 mil, você não fechar com um jogador como esse. Então, esses jogadores cogitados pelo Goiás até agora, para mim, são excelentes para uma Série B. O Goiás está mudando o nível de contratações, que trouxe pereba demais nos últimos anos. E agora, sim, ninguém fechado, né? Praticamente ninguém Não, fechado. anunciado, né? Só o Rodrigo Soares até o momento. Só o Rodrigo Soares e o Cadu, que veio do Anápolis, né? O Cadu, para mim, não é nada. Eu não considero. Aí eu concordo com o Santa Claus plenamente. Isso aí é para compor elenco, igual o Fábio, né? Esses jogadores que vieram lá do Anápolis. Mas esses demais eu penso que são jogadores que têm todas as condições de fazerem um grande trabalho aqui na Série B. Window Blue, exige original, recurso e imitações. Shopping do escritório, móvel na sua medida. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. E também, é claro, Toledo Esportes. Eleve o seu jogo. Acesse o site, conheça toledoesportes.com.br, 6236387387. Venha para Toledo Esportes. Lourenço anunciado, viu? Lourenço anunciado. Deixa eu só checar aqui nas redes sociais do Goiás rapidinho. Mas me parece que o Lourenço é o primeiro oficializado. A informação estourou ontem à noite do interesse, né? Lourenço foi oferecido para várias equipes do futebol da Série B, inclusive para o Atlético. Ele foi oferecido para o Atlético. O Atlético não teve interesse. Ainda não é oficial, não. Ele não foi oficializado aqui nas redes sociais do Goiás, não. Estou aberto aqui, nesse momento, a abrir, né, as redes sociais do Goiás aqui. Jogador bom não precisa ser oferecido, não. Jogador bom, os caras é que vão atrás dele. Ah, não, o Lourenço é ruim, Gelopes. Lourenço é horroroso. Lourenço é horroroso. Não é normal, não é ruim, Messi mas é foi normal. oferecido, meu filho. O Messi foi oferecido. Aí foi lá e fechou com o futebol americano. Foi oferecido, inclusive pro futebol da Arábia. Ele não quis depois, o empresário dele ofereceu. Gente, o Lourenço pra Série B é bom pra caramba. É um baita jogador. O Goiás não teve um volante com a capacidade do Lourenço nessa temporada. É um cara que joga de 10, é um cara que joga de ponta de lança, é um cara que joga de segundo volante. Já jogou até aberto, sabia disso, Tim? Jogou. Já jogou não aberto. Foi bem. Não foi bem, mas jogou. Aldinei no Vila, cara, o jogou Lourenço aberto em 2023, do lado, pra mim, mas ele não foi o melhor jogador do Vila Nova na temporada, em 2023. Jogou muito no Ceará em 2024, ajudou no acesso. Ano passado, esse ano agora, né, 2025. Jogou bem na Série A. Você deu uma brecha. Contra o ABC ele desequilibrou, inclusive. Não, ele é muito bom, cara. O Lourenço é muito bom jogador. Você deixou uma brecha pro Santa Claus te Baita falar, né? contratação em relação a quê? Quando você falou que o Lourenço foi oferecido... Mas jogador bom também é oferecido, comandante. O De La Torre foi oferecido pra 10 times e nem por isso deixou de ser um jogador fraco. Foi oferecido pro Atlético, foi oferecido pra não sei quem. Ué, um cara que é bom não precisa ser oferecido pra 200 times, não. Algum problema ele tem, ué. Meu filho, tem um negócio chamado empresário. Se você não sabe, eu te explico agora. Qual que é a função do empresário, Tim? Você que já jogou bola. Foi também. Tanto que você tá mal informado. Foi também. Foi também. Tá mal informado. Foi oferecido também, inclusive, pro Fortaleza. Mas a maioria dos clubes não tinham condições de contratar pelo valor salarial alto. O Bosquilha foi oferecido para um monte de time. Tanto que o Watson falou nessa rádio aqui que você trabalha, Gelopes, que ele ficou interessado, foi atrás, fechou com o jogador, só que não deu conta de pagar a multa rescisória do Operário. O Vila também teve interesse. Então esse negócio de oferecer jogador é a coisa mais natural do mundo em mercado de bola. Ou eu tô mentindo? Mas aí é venda, Thiago. Às vezes o Operário tá precisando de dinheiro, ofereceu porque quer vender. Foi o empresário que ofereceu. Pelo empresário, é outra história. O De La Torre também foi oferecido pelo empresário também, meu filho. Ô, Janzinho. O empresário faz isso porque ele gosta de fazer leilão. Ele vai... Já parece que começou a mexer com bola esse ano. O jogador tá livre aqui, oferece pra um, oferece pra outro. Aí aquele que pagar mais, o Santa Claus fica com a cara de contrariado, rapaz. Nossa senhora, velho desse rádio. Hoje faz leilão. Ele oferece pra vários, aí que paga mais leva. Um cara velho desse de rádio não sabe que é desse jeito que funciona aí. Thiago, o Lourenço é bom jogador. Você já mudou de opinião então. O Nivaldo e eu temos uma posição em comum. A gente fala sempre,
Eu falo isso há tempos, o Nivaldo também fala, que a gente tem que contratar qualidade, não quantidade. Então você tem que pegar uma base e contratar jogadores realmente para fazer diferença. Quando eu falei que o Lourenço compõe elenco, ele é bom jogador, mas ele não vai fazer uma grande diferença no Goiás, não, hein? Ah, tá. O Lourenço me ajuda aqui. Grande Lorenzo. Lorenzo. Volta a imagem pra gente aqui. Um dos maiores cantores sertanejos do Brasil. Esse cara aqui é o rei da noite, Tim. É. Sensacional. O moleque tem uma voz. O Lorenzo. Ele é vilanovense. Escuta a gente todo dia. Aí ele mandou pra mim. Realmente ele foi apresentado aqui, ó. Eles fizeram uma montagem. E aí no finalzinho da montagem aparece aqui o Lourenço volante oficial. Lourenço é reforço do Goiás para a temporada 2026. Grande contratação, viu? Grande contratação. Essa é boa. Essa é boa. Essa eu Você assino acha ele embaixo. melhor que o Gava? Acho. Que o acho. Gava? Nossa senhora. E você, Tim, acha? Eu acho. Nossa, muito melhor. Muito melhor. Não, Nivaldo? Não, aí o Santa Claus foi mal aí. Não, péssimo. Eu acho Não, ele eu muito tô melhor. perguntando de curiosidade. Eu não tô falando. Foi uma pergunta mesmo, para saber as posições de vocês. Mas é aquilo que a gente falou. De vocês. Pra mim, ele é muito melhor. Pra mim, não teve volante nenhum no Goiás essa temporada que se comparou ao Lourenço. Daqui a pouco pode chegar aqui e não jogar? Pode. Mas que pra mim ele é muito acima de Marcão, de Gava, do próprio Juninho que tá aí. Pra mim, ele é mais jogador.